Eu quero falar agora para você que é do Crato sobre a entrevista do prefeito que ele concedeu à Rádio Princesa nessa manhã, né? Amanhã do dia de hoje, do dia 1º de junho de 2020, né? E eu fiz uma crítica sobre essa entrevista, fiz uma análise da entrevista, né? Para você ver, para o povo do Crato compreender o que significa você ser desinformado. Você tem que ter muito cuidado com a informação que você recebe, de onde é que ela vem e por quem ela é passada, tá certo? O que aconteceu na entrevista com o prefeito Zé Ailton hoje? O que é uma entrevista? A entrevista é uma pessoa, né, um jornalista, né, entrevista uma outra pessoa, né? Ou seja, no caso a entrevista era com o prefeito Zé Ailton. Qual é o papel, quais são os elementos da entrevista? O entrevistador, ele pergunta e ele dá um tempo para que o entrevistado responda. Quando o entrevistado responde, se ele não se agradou, não entendeu, não ficou claro, ele pode refazer a pergunta, trazendo elementos estatísticos de forma a que realmente a resposta seja mais clara. Ele refaz a pergunta, espera novamente a resposta. Como é que funciona isso? Normalmente, no entrevista, a pergunta é sempre menor do que a resposta. E quando você está numa entrevista, toda vida que você é perguntado, você precisa ter o tempo de responder o que foi perguntado. Então, o que aconteceu na entrevista do prefeito hoje na Rádio Princesa no Crato? Foi exatamente uma coisa que eu até caracterizo na minha fala, foi um case de como profissional da imprensa não deve praticar numa entrevista. Certo? É um case realmente. Se você ouvir a entrevista, você tem que dizer assim, poxa vida, eu tenho que ver essa entrevista várias vezes para eu nunca fazer isso, eu nunca repetir isso. Porque o que houve, na verdade, foi um festival de interrupção por parte do radialista que estava ali entrevistando o prefeito, né? Por vários momentos, perguntas com tom muito agressivo, arrogante, né? Prepotência por parte do entrevistador, né? Quando interpelou o prefeito, dizendo que era o chefe da bancada, que comandava tudo aquilo ali. Então, isso é uma situação que não deve acontecer, né? Então, e aí a gente vem falando sobre o que tem acontecido no Crato, as desinformações, alguns veículos, inclusive a Princesa, né? Ela chamou o prefeito para fazer essa entrevista, exatamente, eu acredito, por críticas que a gente tem feito, inclusive o prefeito, né, tem feito algumas críticas, porque a Rádio Princesa ela tem realmente, né, sido uma crítica muito severa da parte do prefeito, mas eu tenho criticado isso porque ela toca música de uma nota só, né? Porque eu tenho dito que não há ninguém que seja totalmente ruim, que não tem algo de bom. E não tem alguém que seja muito bom que não tem algo de ruim. O certo é que a gente sabe que a administração tem muitas coisas para ser feita, né? Tem falhas em algumas coisas, em priorizar uma coisa ou outra, mas na realidade também tem coisas que são realizadas. Mas esse veículo de comunicação não fala absolutamente nada do que é feito, só fala do que deixou-se de fazer, né? E por isso o prefeito andou criticando em algumas entrevistas e foi convidado, né? Na verdade, eu digo até como foi intimado aí na Rádio Princesa, para a Rádio Princesa se dizendo ali imparcial, né? Quando o veículo convida, realmente, aparentemente, existe uma imparcialidade. Mas com a condução da entrevista, você percebe que não há imparcialidade, que há por parte, não sei se da empresa ou por parte do radialista, né, uma situação de confronto, uma situação de combater, né, porque quem está dando entrevista, ele dá respostas, você gosta ou não, não é problema, você não pode entrar em debate.
Porque quem debate são os políticos, né? Um jornalista que vai entrevistar um político, ele pergunta e a resposta, repergunta, mostra dados, quando ele termina a pergunta, pronto, o debate ele não é permitido, no caso específico, né? Mas o que a gente viu ali é que, na verdade, havia uma pessoa que estava defendendo uma causa. E aí é onde nós precisamos abrir os olhos para ver se, de onde nós estamos recebendo as informações, ela está sendo uma informação de maneira imparcial ou está tendo uma parcialidade ali no que ela está colocando. Se essa notícia que está indo para a maior parte da população é uma notícia ou a defesa de uma causa. Então, temos que abrir o olho para isso. Eu venho chamando a atenção e dizendo o seguinte: o debate político nos veículos de comunicação na cidade do Crato é escasso, não existe. Não existe. Quando eu falo de debate político, é os atores políticos. São presidentes de partidos, são pré-candidatos, né, que tem que estar no debate falando da cidade, dos problemas, né, do que pode ser resolvido. Né? Porque, por exemplo, e aí eu sou enfático nisso e às vezes sou mal compreendido, é porque eu digo o seguinte: ora, se eu estou aqui reclamando que o prefeito que tem 3 anos não fez uma obra aqui no meu bairro que faz 30 anos que não foi feita, eu não posso colocar essa crítica apenas em quem está no mandato atual. Não posso. É por isso que eu fiz aqui, eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho científico, uma pesquisa, e divulguei essa pesquisa, pesquisando as últimas 9 eleições na cidade do Crato, certo? Desde 82 até 2016. Essa pesquisa ela está no meu site www.raimundononato.org. Acesse lá e leia para que você possa entender, né, o que tem acontecido na política do Crato nos últimos 30 anos. Né? Então você não pode jogar toda a carga em cima do presente quando é uma coisa que vem de muito longe. Né? Mas a questão da entrevista em si é um case para que a comunidade, né, jornalística do Crato, a imprensa do Crato, possa realmente olhar e nunca jamais repetir o que foi feito hoje, né, na entrevista com o prefeito Zé Ailton na Rádio Princesa. Né? Então, o prefeito não teve tempo de responder às perguntas, foi interrompido toda hora. Aquilo não era entrevista, aquilo na verdade era uma defesa de uma causa, né? E confrontando ali o prefeito para deixar ele constrangido, inclusive dizendo ao prefeito: olha, eu estou na minha casa, eu estou aqui na minha mesa, aqui quem manda sou eu. Isso é lamentável e eu não quero acreditar que o meu amigo Zé Adega, proprietário da Rádio Princesa, amigo meu aí há mais de 30 anos, possa concordar com um negócio desse. Eu acho que isso não pode ser de acordo com a empresa. Né? Eu acho que isso parte mais de questão individual. Quero até acreditar isso. Mas se for da empresa, lamentavelmente está errado, tanto a empresa como o profissional. Se não é a empresa, é o profissional precisa de uma reciclagem. Né? De maneira que o que a gente não pode é ter uma pessoa que defende uma causa, trazendo notícias todo dia para a população, dizendo que está dando uma notícia de maneira imparcial. E não está. Existe parcialidade e existe defesa de causa. É o que a gente nota, é o que a gente vê. Né? Portanto, essa é a minha opinião. Né? Eu quero até, aproveitando, dizer que na live que eu fiz anteriormente, quando eu fui dizer que criticava a imprensa por ser parcial, eu disse imparcial, mas vai ficar correção. Eu estava falando da parcialidade da imprensa. O que é parcialidade? É dar uma notícia puxando mais para um lado, né? Ou seja, querendo ofender um lado e trazer para o outro lado, né? Uma outra roupagem. Ou seja, se a notícia não é dada como ela é tendenciosa. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, as informações que vêm do veículo de comunicação, a Princesa, por exemplo,
tem sido música de uma nota só com relação à administração. E a minha crítica vai também, por quê? Porque diz lá, momento político, mas não se há momento. No momento político era para ter o debate político, sabe? Eu sei que eu estou dizendo isso e alguém pode até dizer, ele está dizendo para ir para a rádio porque é presidente de um partido. Se não quiser me chamar, não me chame, mas chame os outros, porque outras pessoas também têm ideias de como a gente vai resolver o problema do Crato, sabe? Se eu não falar nessa rádio, eu falo em outra. E se eu não falar, eu falo aqui nas redes sociais. Ou então falo na casa das pessoas, tá certo? Individualmente com qualquer pessoa. Mas isso é um fato. E contra fatos não há argumento. A população do Crato precisa realmente peneirar melhor as informações que recebe e ver se o veículo de comunicação que está mandando para você a mensagem, ela realmente tem a credibilidade e não está ali defendendo uma causa, tá certo? Então é isso que eu quero destinar, né, e exclusividade aqui para os moradores da cidade do Crato e os ouvintes das rádios do Crato. Lembrando a você, para que você possa visitar as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, chama Canal Politicando com Raimundo Nonato. Você pode acessar, se inscrever, né, e ver lá os vídeos, as opiniões, os trabalhos, né, tem vídeos sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui na nossa comunidade do Muriti e também em toda a cidade do Crato, né, porque aqueles que nos requisitam com alguma coisa, a gente está sempre ali atuando, procurando resolver um problema ou outro da população, né? Então, visite as minhas redes sociais, né, acesse aí o meu site www.raimundononato.org, né, e as minhas redes sociais.